Na Cultura FM de Amparo, Acesso Especial. Uma conquista do Conselho Municipal de Assuntos de Interesse das Pessoas com Deficiência. Apresentação, Sérgio Nardini. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Estamos começando mais um programa Acesso Especial, um espaço do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Estamos recebendo aqui hoje com muito carinho a doutora Isabela Bergier de Tresquete. A doutora Isabela, ela é médica psiquiatra pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, com especialização em psicoterapia, trabalhando atualmente na cidade de Serra Negra. E nós vamos falar hoje sobre a psiquiatria nos tempos atuais. Bom, deixa eu parar de falar, dar o meu acolhimento, o meu bom dia, doutora Isabela. Muito obrigado pela doação do seu tempo, doutora, e bom dia. Bom dia. Eu que agradeço, porque para mim, assim, é um tempo que eu vou ganhar, né? Porque eu vou poder contribuir, espero, com um pouco da minha experiência, de algum conhecimento, mas principalmente eu acho que esclarecer, né? Eu uso muito desse tipo de informação, né? De escutar boas entrevistas no rádio. Então, eu que agradeço pela oportunidade. Eu costumo dizer que não existe inclusão se não há informação. Né? E uma característica aqui do nosso programa é incluir tudo entre todos. Né? Então, tem sido muito legal, doutora Isabela. Bom, mas eu não estou aqui para falar de mim, e vamos falar então sobre a psiquiatria nos tempos atuais. Né? O primeiro tópico, só para os ouvintes ficarem inteirados, né? Assim, a fim de desmitificar alguns conceitos e preconceitos a respeito da psiquiatria, vamos falar sobre os diversos aspectos da complexidade do sofrimento humano, né? Visto que o psiquiatra ele não trata apenas de pacientes com quadros de loucura, né, doutora? Então, Sérgio, a gente até escolheu esse tema, né, conversando aí antes de planejar melhor essa entrevista, porque eu acho que a psiquiatria teve muitas mudanças em pouco tempo, né? Vamos dizer que de 60 anos para cá, teve muitas mudanças, porque foi quando surgiram, por exemplo, os primeiros remédios psiquiátricos, né? Então, até então, a psiquiatria realmente era uma área, uma especialidade médica, né? Onde existia essa questão, assim, eram os loucos que ficavam para sempre nos hospitais, porque era o que acabava acontecendo, e independente de ser quadros psiquiátricos ou não, hoje a gente sabe que pessoas que hoje têm problemas que até eram neurológicos, epilepsias e tal, como não tinha tratamento, ficavam nos hospitais, e até pessoas que não tinham condições de vida, enfim, os pobres ficavam também nos hospitais. Então, a psiquiatria teve muitas mudanças nos últimos anos, né? Então, foi interessante a gente escolher esse tema para poder esclarecer um pouco as pessoas, porque ainda existe, né, esse medo, assim, mas me falaram para procurar um psiquiatra. Podemos dizer até que é um pré-tracinho conceito, né? Porque é um conceito que ainda não está bem formulado, bem estabelecido, né? E é um preconceito. E que as pessoas têm, né? Então eu ouço muita gente falar, mas me falaram para procurar um psiquiatra, mas eu não tô maluco, né? E é isso, né? A psiquiatria hoje também vai tratar dos loucos, né? No sentido que a gente usa essa palavra, mas de patologia. Das pessoas que perderam o contato com a realidade, seja provisoriamente, seja em doenças que são mais crônicas, mas a gente também pode oferecer ajuda para diversos outros tipos de sofrimentos e de distúrbios mentais, sejam doenças ou não. É disso que a gente vai falar um pouquinho, né? Sim, certamente. E, doutora Isabela, em quais situações, então, é aconselhável procurar um psiquiatra? Então, assim, muitas vezes as pessoas vão ser indicadas a procurar um psiquiatra, seja por médicos de outras especialidades que acham que ela pode estar deprimida ou muito ansiosa, seja por psicólogos, né? Estão lá passando por uma avaliação, fazendo psicoterapia, e o psicólogo percebe que há muitos sintomas que estão até atrapalhando o desenrolar da terapia, por exemplo, né? Isso pode ser, assim, quando é indicado procurar, né? Que alguém indica que se procure. Mas uma pessoa pode decidir, por exemplo, procurar um médico psiquiatra, se ela está se percebendo, por exemplo, num grau de sofrimento que não está dando conta de lidar com isso sozinha, né? Algum tipo de confusão, de tristeza ou de muita ansiedade, que mesmo sabendo que pode haver um motivo para isso, a pessoa sente que está muito intenso, que ela não vai suportar seguir com a rotina, cuidar dos filhos e trabalhar, quer dizer que está difícil. Então, assim, uma pessoa pode procurar um psiquiatra, assim, se despindo de preconceitos, quando ela tiver dúvida sobre o estado emocional, mental dela, e falar, olha, será que esse sofrimento é exagerado?
será que isso é normal? Será que eu consigo lidar com isso? De que formas eu vou conseguir lidar? Que ajudas eu posso ter? Então, eu acho que havendo alguma dúvida nesse sentido, não hesite em procurar um psiquiatra. Seria a minha sugestão. Tá. É claro que cada caso é um caso, né? Mas assim, a minha pergunta é de um leigo mesmo, tá? Até tentando reproduzir aqui algumas dúvidas que acredito que os ouvintes estão tendo nesse momento. Mas assim, em alguns casos existe um momento específico durante o tratamento que o psiquiatra encaminha o paciente para um psicólogo. Uhum. E algumas vezes isso não ocorre. Né? Às vezes, claro, por isso que eu falei, cada caso é um caso, e às vezes um dos argumentos não, você não está pronto para uma terapia, né, com psicólogo, porque eventualmente essa terapia pode trazer à tona aí, emoções, enfim, questões que estão adormecidas e você não está preparado para trabalhar com elas, tá? Uhum. Eu estou fazendo esse relato até baseado numa experiência vivenciada na minha família. Uhum. E então, assim, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, se é que é possível, em poucos minutos, né? Isso ocorre realmente, e acrescentando, eu vejo como importante, muito importante, esse trabalho ao mesmo tempo com o psiquiatra, esse tratamento, perdão, com o psiquiatra e com o psicólogo. Mas às vezes não há, o psiquiatra ele avalia que não é o momento. Bom, eu posso falar assim da minha experiência, né? Eu não sei se outros colegas tomam essa conduta por outras razões, mas assim, o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Uma psicoterapia é um tratamento, né? É um tratamento que vai ter como base a conversa, esse encontro entre ou psicólogo ou psicoterapeuta, que pode ser também um psiquiatra que seja psicoterapeuta. Que é o seu caso, né? Que é o meu caso também. Okay. E é um tratamento que necessita que a mente da pessoa, vamos dizer assim, não esteja muito desorganizada, né? Tá, grosso modo, né? Grosso modo. Tá. Claro que a pessoa pode estar num grande sofrimento, não entendendo uma série de coisas, mas quando eu falo numa mente organizada, eu falo nessa organização que capacita a gente, por exemplo, para, né, saber onde tá, quem a gente é. Lidar com sofrimentos. Lidar com uma certa rotina, né, por mais que esteja difícil. Então, eu acho que quando existe aí uma perda dessas capacidades, ainda que momentânea, né? Uma pessoa que está muito, por exemplo, existem alguns quadros psiquiátricos onde a pessoa fica durante a crise fora de si, fazendo coisas completamente sem sentido, se colocando em risco, ou interpretando as coisas de uma maneira delirante, então eu sinto que eu estou sendo perseguido. Então, talvez esses sejam alguns momentos em que a pessoa não consiga mesmo lidar com uma psicoterapia, porque a psicoterapia tem justamente essa proposta que você colocou aí um pouco, né? Que é aprofundar algumas questões, trazer à tona algumas questões muitas vezes difíceis, um sofrimento que às vezes a gente até brinca que a terapia dá uma piorada inicial, porque traz à tona, às vezes, algumas coisas que estavam inconscientes. Então, para você dar conta disso, você precisa estar com a sua mente, a sua consciência organizada. Se você está num momento em que você está, que a gente chama de psicótico, né? Que você está fora da realidade, o seu contato com a realidade está prejudicado, ter mais contato com o seu inconsciente, isso ser cutucado mais, pode ser perigoso naquele momento. Eu pensaria nisso como uma contraindicação momentânea para uma psicoterapia, e aí depois que o paciente sai dessa crise... De acordo com a evolução, né? Aí, claro que sempre é bem-vindo, né? A psicoterapia bem conduzida. Acrescenta, né? E no caso da senhora, então, é psiquiatra com especialização em psicoterapia. É possível fazer um trabalho, um tratamento paralelo ali ao mesmo tempo? Como é que é no seu consultório? Como é que funciona na prática isso? Sim, então, é possível fazer um tratamento paralelo, mesmo que não fosse com a mesma pessoa, né? No meu caso, é possível às vezes fazer com a mesma pessoa, porque aí a gente cuida por exemplo, a pessoa vai nos procurar, a gente vai, né, ver se tem um diagnóstico, né, estabelecer uma hipótese diagnóstica, ver se tem uma necessidade, uma indicação de usar remédio, né, e havendo essa necessidade, fazer toda a explicação, essa prescrição, quanto tempo vai usar, que remédio, para que serve. Eu gosto bastante de explicar tudo isso, para que a pessoa saiba o que está usando, por que está usando, né, que efeitos colaterais pode ter. E em paralelo a isso, se já há uma indicação de psicoterapia, isso pode ser conduzido paralelamente. Seja, por exemplo,
boa parte dos psiquiatras não é psicoterapeuta. E eu mesma, muitas vezes, recebo um paciente que vem da psicoterapia e vem para ser conduzido um tratamento paralelo com a medicação e com orientações nesse sentido. E às vezes, umas vezes, é para um tratamento ajudar o outro. Porque, por exemplo, pensa numa pessoa muito ansiosa, né? Ou muito tímida, por exemplo. Muito retraída, com uma autoestima muito baixa naquele momento. Então, ela tem indicação de fazer uma psicoterapia para aprofundar um olhar sobre isso. Mas ela é tão ansiosa, ela é tão tímida que não vai sair nada, né? Então, se ela consegue com o tratamento ficar menos ansiosa, mais tranquila, até ter um acesso melhor à sua própria consciência, dormir melhor, ficar mais descansado, aí a terapia pode fluir muito melhor. Eu vejo até que um psiquiatra com especialização em psicoterapia é meio que um profissional completo, né? Porque daí esse profissional, ele tá ali atuando como psiquiatra, ou seja, medicando e tal, e ao mesmo tempo ele pode observar aquele paciente com o olhar de terapeuta, né? Eu sempre gostei falei besteira? muito. Não, tá certo. Eu acho que falar que a gente é completo não existe isso, arrogante claro. no meu ponto de vista, para mim mesmo, né? Porque Mas a gente nunca tem um eu olhar falei, tá? completo sobre tudo. É verdade. Mas assim, eu sempre gostei muito dessa parte da psicoterapia, de lidar com os aspectos que a gente chama de psicodinâmicos, de como a mente da gente muda e é dinâmica diante dos fatos, diante dos acontecimentos passados e presentes, né? Então eu sempre quis fazer psiquiatria, né? Então, assim, eu tinha dúvida entre fazer psicologia e psiquiatria, mas dentro da medicina eu sempre quis fazer psiquiatria. Eu só fiz medicina para fazer psiquiatria. Se você em algum momento entrevistar outros médicos e eles te contarem um pouquinho da trajetória, você vai ver que isso é difícil. A maioria dos médicos faz medicina, quer dizer, ama a medicina de modo geral e escolhe alguma especialidade ao longo do tempo, né? Eu sempre gostei desses aspectos. É verdade. Então, eu sou suspeita para falar porque eu não consigo atender um paciente sem estar de olho também nesses aspectos dinâmicos que a psicoterapia costuma olhar melhor. E eu acho que isso é enriquecedor, mesmo que eu não vá conduzir a terapia do paciente, porque a gente tem que ter esse olhar, porque as pessoas podem ter diagnósticos de depressão, várias, mas cada pessoa é diferente da outra. É um universo distinto, né? Então não dá pra gente igualar todo mundo. Não. Cada ser humano é um universo distinto e é isso que é o barato da vida, né? Doutora Isabela, outra pergunta complexa, né? Que assim, é impossível explicar detalhadamente em poucos minutos, mas de que maneira esse profissional faz as suas avaliações para poder chegar a um diagnóstico e planejamento de tratamento? Eu acho que até a senhora já deu uma pincelada aí nas perguntas anteriores, né? Eu acho interessante falar que a psiquiatria é uma das áreas de medicina em que ainda hoje o mais importante no estabelecimento de um diagnóstico, num planejamento terapêutico, é a entrevista, é a conversa. Né? Porque a gente não dispõe de nenhum exame que faça diagnóstico. Como, por exemplo, você vai falar, por exemplo, diabetes. Você faz um diagnóstico de diabetes com exame de sangue. Sim. Claro que a história de vida da pessoa, os hábitos alimentares, a entrevista continua sendo importante. Eu não estou dizendo que não seja, entendo. Mas em psiquiatria ela é fundamental. Ele é fechado, né, com o exame de sangue, né? Sim. E em psiquiatria, não. Então, em psiquiatria, a gente precisa muito, assim, ajudar o paciente a falar. Então, a primeira coisa que a gente faz numa entrevista é tentar deixar o paciente à vontade para ele conseguir falar. E eu gosto de conduzir assim, olha, primeiro eu pergunto algumas coisas, né, de identificação, se é casado, se não é, religião, que são coisas importantes aí pra gente entender um pouco a pessoa. Mas eu deixo falar à vontade, com as palavras dele, né, olha, o que você tá sentindo, me explica melhor, fale mais. E depois eu busco fazer algumas perguntas mais direcionadas, né, para que aquilo que eu fiquei com dúvida, né? Então, basicamente, a entrevista é o que ocupa o maior tempo. A gente também pede exames, tá? De sangue, por exemplo, às vezes algum exame de imagem, uma tomografia, quando a gente percebe uma necessidade de descartar uma doença clínica. Porque algumas, ou de diagnosticar junto, porque algumas doenças clínicas, por exemplo, um problema de tireoide, né, descompensado... Altera o comportamento. Pode alterar as emoções, o comportamento, dar mais irritabilidade, ansiedade. Então, a gente precisa também usar dos exames, esses recursos, né? Perguntar de doença, perguntar de remédios que usa, tudo isso é importante. Histórico familiar. Né? Até para se descartar ou tratar junto doenças clínicas. Ok. Os psiquiatras, eles podem ajudar, né? Quando não há doenças propriamente ditas, como a senhora falou. Uhum. Quando e como isso ocorre? É o que eu falo, assim, da psiquiatria mais atual, né? Então, assim, muitas pessoas, como eu falei, né? Eu não vou procurar, porque eu não tô louco. Eu tô triste. Mas, assim, se há um sofrimento,
que está fazendo a pessoa refletir, que está colocando ela desgastada de alguma maneira, seja uma tristeza, ansiedade, muita angústia, não está dormindo, né? Então procura um profissional, porque às vezes, assim, a gente vai fechar um diagnóstico, olha, você tem depressão, você tem um transtorno de ansiedade tal e tal, transtorno de pânico, mas muitas vezes a gente vai ver o seguinte, que a pessoa, por exemplo, ela perdeu uma pessoa muito querida, perdeu um filho, por exemplo, que a gente supõe que é uma das piores dores, né? Porque é uma perda ainda mais inesperada, porque é de alguém mais novo. Fora da ordem. Então é fora da ordem. Então a gente supõe, assim, que é normal que a pessoa fique muito triste, que isso dure um certo tempo, mas às vezes mesmo entendendo que isso é normal, que o luto diante de uma situação dessa é normal, a pessoa pode não estar dando conta e ela precisar de um tratamento e às vezes até de um uso de remédio mesmo dentro de uma situação que a gente entende que é esperada. E muitas vezes uma pessoa pode até fechar um diagnóstico para depressão, por exemplo, e não precisar de remédio, porque ela faz uma boa psicoterapia, porque ela tem uma rotina que é enriquecedora para ela. Então, mesmo essa questão de prescrever um remédio, a gente tem que olhar para aquela pessoa, naquele contexto, naquele momento de vida. Tá ok. Bom, doutora Isabela, nós vamos agora para a nossa pausa tradicional de 1 minutinho, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Você está ouvindo Acesso Especial. Fazendo diferente para diminuir as diferenças. O tráfico de animais silvestres causa prejuízo econômico ao Brasil e pode causar prejuízo também para a sua saúde. Quem compra um animal silvestre de forma ilegal pode estar levando para sua convivência e de sua família um animal que não passou por nenhum controle sanitário. Esse animal pode ser portador e transmissor de doenças graves ao ser humano. Não compre animais silvestres ilegalmente. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do IBAMA, 0800 61 80 80. Realização Rádio Brás, pelo direito à informação. Não deixe a dengue invadir nossa cidade. Amparo está unida nessa luta. Coloque areia grossa nos pratos e vasos. Fure ou guarde os pneus em locais cobertos. Feche bem os sacos de lixo e deposite-os em lixeiras. Mantenha garrafas e baldes virados para baixo e a caixa d'água tampada. Vamos juntos combater a dengue. Prefeitura de Amparo. A Cultura FM está apresentando Acesso Especial. Estamos de volta com o programa Acesso Especial, recebendo aqui hoje a doutora Isabela, que reside em Serra Negra e é psiquiatra pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E estamos falando sobre a psiquiatria nos tempos atuais. Bom, doutora Isabela, continuando, o que a gente estava conversando no primeiro bloco, mesmo quando há doenças, o tratamento muitas vezes ele pode não se limitar à prescrição de medicamentos, correto? Sim. Diante disso, o que pode fazer parte dos tratamentos e orientações de um médico psiquiatra? Uhum. Bom, primeiro, Sérgio, é importante falar que nunca se limita à prescrição de medicamento, tá? Tá. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm o hábito, assim, falam, eu consegui a receita, eu não voltei mais porque eu consegui a receita por 1 ano. Veja, estar tomando o remédio é um ponto importante, ok, mas assim, não é só o remédio, né? Quer dizer, numa consulta, a gente vai fazer uma série de orientações, né? Tanto em relação aos remédios, mas também em relação a toda uma questão de vida, porque um ser humano como a gente é complexo, né? Então, o remédio não vai dar conta de suprir sozinho todas as necessidades de mudanças, de olhar para as coisas como a pessoa pode estar precisando. Então, por exemplo, dentre algumas orientações que eu costumo fazer, muitas vezes eu indico psicoterapia, né? Muitas vezes eu indico uma reestruturação de rotina, porque às vezes uma rotina desorganizada, sabe? Uma pessoa que está dormindo de dia, que não está tendo hora para acordar, que fica em casa o tempo todo, não abre janela, isso influencia muito no estado de saúde dela, Com né? certeza. Outras coisas que eu sugiro, às vezes, quando a pessoa está muito angustiada, eu falo, olha, tenha um caderno, compra um caderno comum aí, escreve o que você está sentindo, deixa sair espontaneamente. É importante externar as emoções? É importante externar, e mais do que isso, né, a gente não pode externar as nossas emoções do jeito que elas vêm em todo lugar,
né? A gente tá no trabalho, a gente tem que se controlar. Tem hora pra tudo, tem lugar, né? Hora, lugar e ouvinte certo. E ouvinte né? certo. Então, aí vão falar, nossa, mas tá doido, né? Explodiu aqui. Mas se a gente... Por que a gente explode, né? Eu falo muito isso pros pacientes, porque a gente fica que nem um vulcão. Segura. Uma hora tem que sair, né? Então, eu sugiro algumas medidas para que, por exemplo, se a pessoa tem bons vínculos, bons amigos, pessoas na família que são boas de conversar, procura conversar sempre, né? Puxa, não gostei disso, não gostei daquilo. Aprender a falar o que tá pensando, o que tá sentindo, porque nenhuma relação vive só da família margarina sorridente o tempo todo, né? E outra coisa que eu sugiro sempre, assim, olha, procura conversar com você mesmo. Eu falo, eu sou a única psiquiatra que falo, fale sozinho. Desde que você não esteja falando com vozes que você está escutando, isso não é um sintoma, né? É o sinal de que você tá pensando, de que você tá refletindo. E aí escrever isso num papel ajuda, porque na hora que a gente escreve, a gente precisa organizar as ideias. E quando a gente organiza o que a gente está sentindo, isso já fica mais fácil de lidar. Eu acho que o importante também é o ler depois. Ler depois. Aí eu até falo assim... Porque aí pode estar até num outro estado emocional e a pessoa fala assim, meu Deus, como que eu escrevi isso? Isso, mas isso mesmo. Porque daí eu falo assim, bota no papel tudo que você não pode botar. Às vezes você não vai, né, querer sair falando palavrão, mesmo que você esteja com raiva da pessoa. Se você puder evitar, se você puder desabafar antes no chuveiro ou escrevendo no papel, depois é o que você falou, né, Sérgio? Você vai ler e falar, nossa, eu tava com muita raiva. Por que será que eu fiquei com tanta raiva? E aí é a hora que a gente pode refletir. A hora que eu posso olhar para o tamanho daquela raiva e falar, mas por que eu tô com essa raiva desse tamanho? Da onde tá vindo isso? E a partir do momento que a gente pode começar a refletir sobre o que a gente está sentindo, que a gente pode começar a transformar isso. E pior do que não saber da onde está vindo aquela raiva é não saber o que fazer com ela. Exatamente. Porque não é fácil mesmo. Só que a raiva, por exemplo, só para dar um exemplo, né? A raiva bem posicionada na nossa vida, ela é um combustível, né? Porque se eu sinto raiva de uma situação injusta, de uma situação errada, eu posso querer brigar para que aquilo se resolva. Só que se eu faço isso de uma maneira onde eu posso estar refletindo, eu não vou sair matando alguém no trânsito, Você perde a razão, né? Eu vou resolver usar essa raiva como um combustível para mudar o que precisa ser mudado. Então, panela de pressão nunca, né? Porque um dia a válvula... Panela de pressão, não dá conta, né? É complicado. E sobre o tempo de tratamento, de um tratamento psiquiátrico também, claro que cada caso é um caso, mas normalmente, como que é? Olha, eu vou te falar, Sérgio, tem doenças psiquiátricas que não têm cura, embora tenham excelentes tratamentos. São então pacientes a pessoa eternos. Pode passar uma vida normal. Então, algumas doenças psiquiátricas, a pessoa vai ser cliente sempre. É que nem eu sou paciente eterno de clínica de fisioterapia. Então, é isso. Mas assim, não dizendo que não vai ter melhora, mas vai ter que manter o tratamento. Entendo. Monitoramento, E tem situações que, por exemplo, a pessoa tem uma depressão, por exemplo, que é uma doença que tem cura, sim, aí às vezes 6 meses, 1 ano de tratamento. E tem situações que a pessoa pode procurar o psiquiatra, receber uma orientação e descobrir que ela não precisa de tratamento psiquiátrico naquele momento. E aí durar uma consulta só, né? Então, pode variar de uma consulta a vida inteira. Tá. Mas a senhora falou que a depressão tem cura. Existe depressão crônica? Existe. Que não tem cura, que vai e volta eternamente? Existe. Na verdade, isso está sempre sendo estudado, né? Porque, assim, a gente vê na prática, e os estudos mostram também que, assim, existem diferentes tipos de depressões, tanto nas características que elas têm, né? Então, a gente pensa numa depressão como alguém sempre triste, desanimado, mas tem depressão onde a pessoa fica irritada, onde ela fica mais nervosa. E, assim, existem, por exemplo, a pessoa que teve um episódio de depressão, tratou direitinho, nunca mais teve. Tem aquela pessoa que tem o que a gente chama de transtorno depressivo recorrente. Essa pessoa geralmente precisa tratar a vida inteira. Ah, tá. E quando eu falo tratar, eu tô falando de acompanhamento, tá? Sim, um bate-papo. Nem sempre a pessoa precisa terapia, do remédio a vida inteira. Algumas vezes sim, tá? Entendi. Doutora Isabela, e falando um pouco da nossa sociedade, né, atual, como que alguns aspectos podem favorecer o aparecimento de determinados sofrimentos? Eu acho que no mundo de hoje, eu tenho pensado bastante sobre isso, e acredito que muitas pessoas têm pensado bastante sobre isso. Então eu vou falar dentro da restrição da minha área e do que eu já pude ter pensado sobre isso, né? Mas acho que vale a pena a gente poder pensar sobre essas questões
mais vezes. Acho que a violência, né, do mundo de hoje, aí violência de vários tipos, desde a violência mesmo, né, o risco de você ser assaltado, de você ser morto, principalmente nas cidades maiores. Isso tem trazido muitos quadros de ansiedade, de pânico, pessoas que sofreram assaltos repetidos, né? Até a violência que acontece também no sentido de um não ser visto. A gente vive num país que tem muita burocracia, que tudo é muito difícil. Acho que esse tipo de violência que a gente acaba vivendo, né, de assim, você tenta fazer uma coisa pelo caminho certo e esse caminho é muito difícil, né, e é muito injusto às vezes. Eu acho que esse tipo de violência também existe e é muito agravador de quadros de saúde mental, de doença mental. Acho que o isolamento é uma impressão que a gente tem, né, não sei se eu posso dizer isso cientificamente, mas que as pessoas hoje, por terem uma vida mais corrida, tá tudo mais caro, todo mundo sempre trabalha muito fora, né, a mãe também trabalha fora, o pai. Então, acho que as pessoas têm se sentido mais sozinhas, não tem mais aquela coisa, por exemplo, eu mesma tenho uma bebê, né, então você tem um filho, geralmente, pelo menos as mães, né, as avós estavam meio por perto e hoje a gente tem que dar conta de toda uma mudança sozinha. Né? A senhora acha que as novas tecnologias também estão influenciando? Eu acho que o uso que está sendo feito, na verdade, né? Porque eu fico perguntando, né, por exemplo, a internet é fantástica, né? Através da internet a gente consegue hoje ter acesso a conhecimentos que antes, indo para uma biblioteca, às vezes a gente não teria, né? Mas eu acho que o uso que a gente acaba fazendo, e a gente precisa se perguntar por quê. Né? Por que a gente tá, por exemplo, o tempo todo acessando, de repente, coisas superficiais, enfim, e não, sei lá, sai para jantar com as pessoas e não olha para elas, né? Se isso tá acontecendo mesmo, por que a gente tá fazendo isso, né? Por que a gente tá fugindo dos contatos? Eu acho que merece um programa só sobre isso, hein? Pra gente perguntar, né? O programa não para trazer respostas, mas para fazer mais perguntas ainda. Mais perguntas, eu acho. Vamos fazer qualquer hora que é interessante. Eu sempre vivo me perguntando sobre isso. Sim. As redes sociais, né, as futilidades. Hoje em dia parece que as pessoas ficam mais ofendidas se alguém não curte uma foto dela do que se não cumprimentar na rua. Exato. Sabe essas inversão de até valores? Porque estão olhando pro celular e eu me incluo nisso, viu? Eu não tô me colocando como alguém que às vezes a gente é engolido, né? Eu demorei para ter um celular com internet, tudo, eu tinha um pouco de medo e eu uso bastante. Mas eu tento tomar esse cuidado, eu espero continuar tomando, de usar para me comunicar mais. Consciente, então, né? Né, assim, olha, para poder manter contato com, de repente, uma pessoa que não deu tempo, mas sempre dentro de um limite, né, de ter aquele horário para você olhar no olho, para você fazer outras coisas, insubstituível, né? Eu adoro a internet, ela mudou a minha vida, posso garantir. Mas assim, eu adoro a internet, o potencial dela de aproximar pessoas é surpreendente. Como é o nosso caso até, né? Sim. Começamos com contato no Facebook e que rendeu essa entrevista aqui. Que pode, de repente, gerar uma nova amizade entre nós. Mas, então, essa capacidade que a internet tem, especificamente as redes sociais, de aproximar pessoas, né, é surpreendente. Se a pessoa souber usar sem excesso, né? Porque excesso... Até água, né? Até amor em excesso faz mal, né? Tudo em excesso. Só para fechar, a minha esposa, por exemplo, eu conheci através da internet. Então, tá vendo? Bom, doutora Isabela, eu quero agradecer de coração novamente a sua presença. Nós temos aqui ainda mais 3 minutos que a senhora ou você pode explorar da forma que quiser, tá bom? Tá bom, pode me chamar de você, já ia falar isso antes, fiquei tímida. Vamos quebrar o gelo. Mas, bom... gostaria eu de agradecer, eu achei muito gostoso estar aqui conversando, espero ter outras oportunidades. E passou rápido o tempo, né? Passou voando, não sei se eu coloco algum contato. Por favor, isso que eu ia pedir, eu vou pedir. Então, vou colocar o meu contato assim, eu atendo em Serra Negra, né? Lá chama Policlínica, o telefone é 3892-6090. Repete devagar, porque já reclamaram comigo aqui que os convidados falam o celular muito rápido. Tá, então é Policlínica, 3892-6090, em Serra Negra, então é 019, né? Algum e-mail? Não. Tem o e-mail, Isabela, com S e um L só, Kika, junto com K-I-K-A, isabelakika@gmail.com.
tá certo? E assim, fico aguardando contatos, perguntas, o que precisar, podendo ajudar à tua disposição. Legal. Durante a nossa conversa aqui, eu já tive várias ideias de outros programas, tá? Com temas específicos, tá? Para você, já estou fazendo aqui um convite para você voltar brevemente para a gente fazer, enfim, temas, né? Hoje foi realmente um tema mais abrangente, né? Uma introdução aí às suas próximas visitas, inclusive. Quero pedir para os ouvintes até mandar sugestões de temas aqui para a gente desenvolver, não somente com a doutora Isabela, mas com outros convidados, tá bom? Claro. Ótimo, vou ficar aguardando, já está aceito. Com certeza, vamos agendar. Muito obrigado, doutora Isabela. Eu que Muito agradeço. obrigado. E dessa forma nós encerramos nosso programa de hoje. Até a próxima semana. Valeu. A Cultura FM de Amparo apresentou Acesso Especial, uma conquista do Conselho Municipal de Assuntos de Interesse das Pessoas com Deficiência. The road is long. Acesso Especial. De volta na próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã, aqui na Cultura FM.